Eu vinha conversando com o professor Rafael Barbosa dentro do carro, né? Ele mora aqui em cima na 205, eu passei lá, peguei ele. E a gente vem falando de uma série todo brutão. Ele passa aqui e me pega. Eu já estranhei, né? Eu falei, mas tudo bem. E aí a gente vem conversando a respeito de como hoje nós temos profissionais em todas as áreas, bons e profissionais ruins, né? Você já deve ter se deparado com vários deles. E a gente comentou a respeito dos coaches, que hoje está na moda. Fala a verdade, gente. Hoje é uma parada que o Facebook pinga coaching, né? Eu falei assim, acho que eu vou abrir uma universidade do coaching, porque eu vou formar vários. Porque a gente tem experiência, a gente tem um certo conhecimento. Mas, gente, cuidado com esses profissionais. Não estou falando mal deles, gente. Repare que eu comecei dizendo que tem os bons e tem os ruins, né? Tem gente que de fato precisa. Só que é o seguinte, esses profissionais ajudam mais aquela galera que tem problema emocional e tal. Quando eu olho para vocês aqui, eu juro para vocês que eu não consigo identificar essas pessoas. Eu vejo pessoas decididas, eu vejo pessoas que sabem o que quer, e agora precisam o quê? Lapidar conhecimento e buscar ferramentas para poder executar a tarefa, que é estudar e passar o negócio, né? Então o que acontece? O tema da nossa palestra, acho que você já leu lá, é o tempo. Pessoal, pense numa coisa que é importante, é o seu tempo. O tempo é a coisa mais valiosa que você tem. No meu caso, falando pessoalmente, talvez essa hierarquia, essa prioridade não seja para você. Mas para mim, eu prefiro perder dinheiro do que perder tempo. Porque dinheiro, você faz um mau negócio, você perde um dinheiro aqui, mas você recupera depois com um bom negócio. Agora, tempo, não. Tempo você perde e você não volta atrás. E aí, nesse processo de estudo e aprovação, eu escolhi esse tema justamente por causa disso, da importância do tempo. E aí, além dessa análise técnica que nós fizemos aqui, pessoal, pelo amor de Deus, nós temos conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Você viu aquela comparação que eu fiz lá do aluno que falou de 200 pontos? O cara estava certo. Você que talvez não estava por dentro do que estava acontecendo. Se eu digo para você hoje bem assim, conhecimentos básicos para o concurso da ST, ele envolve 20% das matérias, 20% do que você precisa. Está certo ou está errado? Tá certo. 20%. Desses 20%, você tem a quantidade de matérias que compõem esses 20%. Qual dessas matérias também tem prioridade? Por que eu estou falando isso? Você não ia falar do tempo? Claro, é porque essa informação ela é crucial para você melhor organizar o seu tempo. Então, matematicamente, você já percebe que conhecimentos específicos deveria, repare que eu estou fazendo só um panorama, ocupar 80% da sua preparação. Sim ou não? Estamos juntos na conversa, gente? Estamos no raciocínio? Então, ou seja, por quê? Porque vale o quê? 3 vezes 4? 120. Então, cada questão vai valer 3 pontos. Aplicado aquele cálculo, você catapulta isso ainda um pouco mais. Então, galera, você tem que ter essa organização mental de prioridade e importância. Esses 2 fatores são mega power importantes para você organizar o seu tempo. Beleza? Primeira coisa, tempo você não pode descartar. Você já deve ter lido ou já deve ter ouvido falar que ganhadores da Mega Sena muito provavelmente ficam pobres. Já deve ter ouvido falar e, inclusive, ouvido falar alguma história concreta sobre isso. Sabe por quê? Porque aquilo que você tem demais, você tende a não dar valor. Eu vou dizer uma coisa para vocês. As maiores histórias de sucesso que eu conheço de concurso público são de pessoas que trabalhavam e estudavam. Ou seja, teoricamente são de pessoas que não detinham o quê? Tempo. E por que essas pessoas tinham sucesso, senhores? Porque elas davam valor ao seu tempo. Então é normal, aquilo que você tem muito, você não dá valor. E aquilo que você tem pouco, você acaba dando valor. Então, pessoal, Jorge, então acho que eu vou arrumar um emprego, porque eu dediquei só para estudar. Não. Para com isso. A única coisa que você vai fazer é dar atenção e priorizar o seu tempo e melhor organizá-lo. Beleza? O que vai acontecer? Eu preparei uma planilha para vocês. Aí eu fiz 2 simulações, eu não vou mostrar agora, eu gosto de dar um spoiler do que eu vou falar, eu gosto de dizer o que eu vou falar no final e depois eu vim fracionando. Eu preparei uma planilha onde eu mostro para você ali a hora que você acorda, a hora que você vai dormir e dou uma sugestão de como você deveria organizar o seu tempo para quem trabalha 8 horas,
para quem não trabalha, para você não ter perda de tempo, certo? E para quem trabalha só um turno, eu vou só comentar, mas não vou mostrar a planilha. E aí, essa planilha, nós podemos ter um segundo momento. Todo mundo que vai matricular no TST, eu vou explanar isso na matrícula do TST. Esse pessoal que ganhou os porcentos aí de desconto, né, a 40%, eles vão ter isso. E aí eu quero mostrar aqui as 10 dicas que valorizam o seu tempo. Vamos lá, rapidinho, para a gente começar? Olha só, galera. Primeira coisa, o primeiro item é a noção de adequação. Meu bem, você senta aqui e vai passando para mim, pode ser? Me ajuda? Pronto. Então fica aí, meu bem. Olha só, noções de adequação de tempo. Pessoal, a primeira relação que eu quero falar para vocês é a noção de tempo com a sua capacidade. Pessoal, eu estava lendo um estudo, né, e 80% das pessoas não conseguem fazer a relação de tempo com capacidade. O que significa isso? Como é que é o seu nome? Fabiana, trabalho com a Fabiana. Eu falo assim, Fabiana, você me entrega o relatório amanhã? Ela fala assim, entrego. Talvez ela tenha dito isso por quê? Porque eu sou chefe dela, porque ela quer mostrar trabalho, ou então porque ela quer se apresentar uma pessoa competente. Aí ela fala, entrego. Mas espera aí, quantas páginas ela lê por minuto? Quanto tempo ela vai ter para poder fazer isso? A capacidade intelectual dela suporta isso? Então você tem que ter um autoconhecimento da sua capacidade. Vai passando aí, vai dar mais um tópico. Então, por exemplo, tempo relógio versus capacidade. Não adianta, pessoal, você falar que vai fechar direito constitucional em uma semana. Até porque eu vou falar também de outros fatores que implicam quando você pega uma matéria só para você poder estudar. Então você tem que ter consciência da sua capacidade para você bem relacionar com o seu tempo de relógio. Pode passar. Com o seu tempo de relógio. E aí, galera, o que acontece? Em quantas horas, né, você perde a concentração? Você já sabe isso. Não existe regrinha, pessoal. Por favor, se você vê uma regrinha, a pessoa perde a concentração em tanto tempo. Existe um estudo também que fala que o brasileiro ele tem no máximo 8 minutos. Não pegue isso como regra. Tem gente que tem mais e tem gente que tem menos. Agora eu te dou uma notícia boa. Você pode aumentar essa capacidade. O que não é legal, você forçar isso. Então você tem que se conhecer. Você que já estuda, você sabe quanto tempo você consegue ficar sentado numa cadeira. Continuamente estudando. Você sabe disso. Se você não sabe, busque saber urgentemente. Tá entendendo ou não? Concentração é fundamental. Porque se você perde a concentração muito rápido, você tem que adequar isso. Passa. Quantas horas de sono você precisa dormir? Repare que eu estou falando de tempo. Tudo isso é para a gente fechar as suas 24 horas. Até porque isso implica lá no spoiler que eu dei, da planilha. Olha só, gente. Oi? Um pouquinho. Não, e foi de madrugada. Olha só, pessoal. O que acontece? Quanto tempo você acha que você necessita dormir? Nós temos a tendência de sempre aumentar esse tempo, tá? Gente, me irrita muito. E aí eu não vou falar do Jorge, não, porque até isso é uma opinião pessoal. Mas eu vou citar profissionais da área. Né? Jim Horner, da faculdade do Reino Unido, de Loughborough, do Reino Unido, ele falou o seguinte, que a coisa mais idiota que existe é a pessoa padronizar e falar assim, ó, todo mundo tem que dormir no mínimo 8 horas por noite. Por que isso é uma coisa idiota? Ele até fez um comparativo, ele falou assim, ó, é a mesma coisa de dizer que todo mundo tem que calçar 36 e tem 1,70 m de altura. Isso é tão idiota a falar isso. Pessoal, tem gente que necessita dormir apenas 4 horas por dia. Por incrível que pareça, é o suficiente. Tem gente que necessita dormir 10 horas por dia. Ó, você se identificando, sai. Não é você. A gente até quer, mas talvez você não se enquadre nisso. E eu vou te falar, esses que precisam mais é um número bem reduzido de pessoas, tá ok? Napoleão Bonaparte, ele fala, é claro que isso não tem nenhum estudo científico, mas é uma opinião pessoal dele, eu queria comentar. Ele fala que para homens é 6 horas, para mulheres, não, para homens 6 horas, mulheres 7 e tolos 8 horas. Olha que interessante. Mas, gente, o interessante é o seguinte, você tem que prestar atenção o quanto você precisa. E é claro que você vai se basear sempre por menos. E aí você vai fazendo testes. Agora, cuidado. Nos primeiros dias desses testes, você não pode pegar como resultado. Você tem que fazer testes de 1 semana. O ser humano ele é altamente adaptável. Então, se você está acostumado a dormir 9 horas por noite, é claro que se você dormir 6, você vai sentir. Vai ou não vai? Mas o seu corpo ele se adapta. Então, o prazo mínimo de adaptação é
de 1 semana. E agora, gente, não dá para brincar. O edital tá aí. Os meninos explanaram, eu até contribuí com o cálculo da nota. Gente, a gente vive praticamente de concurso público. A gente vê edital saindo o tempo todo. A gente vê o que a pessoa acerta, a gente observa o que as pessoas erram. Então o edital está na praça. Não dá para eu ser o cara politicamente correto e falar assim, ó, durma 9 horas por noite, tem atividades físicas de 2 por dia, brinca com... Não dá, gente. Agora é faca na caveira. Agora é paulada. Agora é você entrar de voadora. É agora que você não vai para o aniversário da família, porque ele vai fazer aniversário todo ano. Você está entendendo ou não? Eu estou tentando ser o mínimo parecido com o professor Rafael Barbosa. Você está entendendo? Então assim, galera, o edital está aí. Se o edital não estivesse, beleza, vamos fazer uma adequação mais sutil, até mesmo para você não ter um desgaste. Mas não tá, galera, não tá. Agora, por exemplo, muitos aqui eu tenho certeza que vão se adequar em 6 horas de sono. Por quê? Por causa de estudos, eu não quero entrar no mérito nem delongar nesse assunto. Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza? Você precisa perceber o quanto que você precisa. E os testes têm que ser feitos, devem ser feitos em um prazo de quanto tempo? 1 semana. Quem dorme mais com isso, começa a dormir 6 e faça o teste. Isso independe de idade, tá ok? Todo mundo aqui é adulto. É claro que a gente sabe que adolescentes devem dormir um pouquinho mais e crianças mais ainda, beirando até 12 horas, o que não é o caso, tá ok? Passa aí, por favor, Rafael. Então, tá, não, eu fiz com sono. Gente, olha só. Não, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não, vou me explicar. Olha só, porque todo mundo aqui tá com a carinha bem inchadinha, porque dormiu a noite toda, né? Eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses, segura, e uma menininha de 3 meses. Refluxo. Gente, ela tem um botãozinho. Quando eu pego ela, eu parece que eu aperto. Ela chora o tempo todo, mas tudo bem. Vamos lá. Passa aí, Rafael. Aí você entra, né? Quantas páginas leio por minuto? Né? Passa, Rafael. Isso aí tudo você tem que mensurar. Multitarefas. Isso aqui é uma coisa, pessoal, que envolve demais o nosso tempo. E você tem que saber mensurar isso. Aquilo que você pode, aquilo que você não pode e aquilo que você tem condições. Vocês conseguem observar essas 3 diferenças? Por exemplo, assim, é interessante você realizar mais de uma atividade ao mesmo tempo? Depende. Normalmente a gente tende a falar não. Não pode. Depende. Você consegue, por exemplo, lavar uma louça, escutar música, né? E mexer no celular. Sim ou não? Mulheres, normalmente, elas são multitarefas. Sabia disso, Rafael? O homem ele tem uma limitação de até 2 atividades com concentração. Mulher tem um limite, é um padrão isso, pode ser mais ou menos, é uma média, né? Mulher tem até 6 atividades. Por incrível que pareça, é um estudo científico. Como, por exemplo, o homem ele tem mais noção de espaço. A mulher ela tem menos noção de espaço. Nós visualizamos isso às vezes nas vias, né? E aí, vai dar, mas calma. Mas é estudo, é dado científico. Pessoal, quando eu digo isso, gente, é sério. Você tem que ter noção daquilo que você pode fazer ao mesmo tempo. Estudar, eu acredito que a gente diminui as possibilidades, né? Não adianta você estudar assistindo televisão, é maluco. Eu tenho até vergonha de falar isso, porque não haveria necessidade. Eu tenho um colega que ele virou coach agora. Aí ele meteu uma dica no Face. Galera, vou dar uma dica de coach para vocês aqui agora. Eu falei, eita ferro, olha, deixa eu acompanhar o colega. Você não pode estudar assistindo televisão. Eu falei, tá de sacanagem. Não, ele está tratando os alunos dele como retardados mentais. Pessoal, música. O que você acha a respeito de música? Gente, tudo bem que tem muita gente que fala o que quer, mas a gente tem estudos. E esses estudos não se aplicam a todo mundo. Segundo Carla Tiepo, né, que é uma neurocientista da Santa Casa de São Paulo, né, ela falou que é interessante, é um estudo dela. Ela achou interessante, né, ouvir músicas, mas ela fez algumas delimitações. Músicas que você, a seu playlist, ela não pode conter músicas que você goste muito ou músicas que você não goste. Tem que ser músicas neutras, né, para não tomar a sua atenção. E ela recomenda para tirar, por exemplo, o barulho externo. Então, se você está numa biblioteca, às vezes um simples arrastar de cadeira pode te atrapalhar. Eu tenho um hábito, até hoje, de estudar ali na LBV. Alguém já estudou lá na LBV? Às vezes eu estou em casa e tal, não consigo estudar em casa, aí eu pego o carro e vou para lá. Chego lá tem uma cachoeirinha, né? Que aquele barulho lá, para alguns, é uma terapia.
A pessoa não usa fone, porque aquele barulho lá vai concentrando ela e acaba, né, pegando uma linha de raciocínio. Para outros, coloca o fone com nada só para tampar aquele barulho. Então, gente, eu vou te indicar, use música. Claro que não. Você é que tem que ter esse autoconhecimento. Então, só para te dizer que é possível ou não. Passa aí. Pode passar uns 4 de uma vez só. Agora, essa parte aqui, eu já dei uma resumida para a gente não roubar muito tempo. É importante fazer com qualidade? Claro que é importante fazer com qualidade, né? Por exemplo, você consegue... quem é que grava a aula aí, gente? Quem é que grava a aula do professor? Sabe o que eu venho observando? Eu não vou julgar pelos que levantaram a mão, não. Mas muitos do que gravam a aula, depois não escutam essa aula. Muitos. Não todos, claro. Agora, sabia que você consegue aprender abstratamente com essas aulas que você gravou? Quando você se desloca de um lugar para outro, você poderia colocar no seu carro. Coloca no pendrive, transforma em MP3 e coloca no seu carro. Por mais que você esteja ali atento ao trânsito, aquela informação ela vai começar a girar na sua cabeça. E aquela informação ela pode entrar numa área do seu cérebro permanente, porque você ouviu e você acabou aprendendo. Pode passar. Priorizar. Cara, isso aqui é um problema assim muito forte. As pessoas têm uma falta, pode passar mais alguns. As pessoas têm uma falta de prioridade absurda. Hierarquia das atividades, quais são as tarefas urgentes e quais são mais importantes. Pessoal, esses 2 tópicos aqui, ó, urgência e importância. Você tem que priorizar. Por exemplo, você já percebeu que quanto às disciplinas, existe uma prioridade, sim ou não? 80% da prova cai para algumas matérias, conhecimentos específicos. 20% da prova, conhecimentos básicos. Porém, não menos importante, porque você vai ter que disputar ponto a ponto. Então, o que você vai ter que ter? Um cronograma de estudos, onde inicialmente você vai organizar as matérias 80-20, e depois você vai o quê? Reorganizando de acordo com o seu aproveitamento. Professor Rafael Barbosa, na sua opinião, qual é a melhor maneira de aferir o conhecimento de uma pessoa que acha que está bom numa determinada matéria? Como é que essa pessoa fala assim, ó, cara, hoje eu tô mandando em português, eu estou dando na cara, eu estou nadando em português. Como é que a gente consegue saber se esse cara está bom mesmo no português? Questões. Ô, gente, essa lógica é idiota, mas ao mesmo tempo tem gente que não repara isso. É sério. Gente, você vai fazer uma prova de corrida. A prova de corrida, o que você tem que começar a fazer? Correr. A prova de natação, você vai começar a fazer o quê? Nadar. No dia da prova do TST, deixa eu te falar uma coisa para vocês, talvez para alguns seja novidade. Lá vocês terão questões. Então você tem que fazer questões. Você tem que se transformar numa máquina destruidora, devoradora de fazer o quê? Questões. Pessoal, a minha matéria não vai cair no concurso do TST, o que eu achei um absurdo. Olha que filha da mãe. Que é informática, a minha matéria é informática. Eu vejo. E aí, o que acontece? Às vezes, olha só, o aluno ele chega e fala assim, professor, eu não sei esse assunto e não sei nem como é que isso cai. A pessoa começa a fazer questões, por mais que ela tenha uma barreira com a matéria, ela vai quebrar. Eu pergunto para o aluno bem assim, vou dar esse exemplo que é da minha matéria, eu pergunto assim, qual é a diferença básica de internet e intranet? Eu pergunto, qual a diferença básica que transforma, inclusive, essas duas tecnologias, né, em divergentes, ou quase que opostas? Qual é a diferença? Olha só, aí quando eu pergunto assim para a turma, normalmente todo mundo fica quieto. Sendo que, na verdade, todo mundo sabe a diferença. Mas só que, às vezes, você não consegue conectar o teu conhecimento com a pergunta. É isso. Você sabe aquilo que está falando ali, mas você não conseguiu notar a pergunta. Então você tem que ter esse encaixe. E como que você tem esse encaixe? Dormindo, aí baixa o anjo e fala assim, eu vou ajudar esse. Não é, gente. Não é. É planejamento, é estratégia, é questões. Quando eu falo daquelas porcentagens lá de 80%, 20%, que isso é matemática, parte disso você tem que aplicar em questões, resolver questões. Não quero fazer merchan de nenhum site, de nada não, porque eu também não tenho porcentagem. Se tivesse eu faria, com certeza, porque eu queria ganhar dinheiro. Mas, por exemplo, você não vai ficar mais rico e nem mais pobre se você pagar R$15 naquele questões de concurso. Hoje, irrefutavelmente, o questões de concurso hoje é o banco de questões mais rico desses disponíveis na internet.
Gente, olha só, mas só que lá... Calma, se controla. Calma que você vai se acalmar. Mas só que lá você vai ter o quê? Volume, quantidade. Quero resolver 1000 questões de direito constitucional. Você vai ter lá as 1000 questões. Agora, talvez você não tenha tanta qualidade. Mas aí você vai se matricular no IMP, vai ter as aulas, vai fazer a turma da Nitro, onde o professor vai ponderar item a item, e lá você complementa. Vocês entenderam ou não? Ô, gente, máquina destruidora de fazer questões. Você tem que se transformar. Quantas questões você pretende fazer de, por exemplo, constitucional, direito do trabalho? Isso você vai mensurar. Aí a gente entra naquele tópico que passou também. Essa semana, ó o aluno, ó, cheio de garra. Vou passar. Vou fazer 1000 questões de direito do trabalho. Não sabe nada de direito do trabalho, gente. O cara não sabe nada. Começar agora. Vou fazer 1000 questões de direito do trabalho. Você acha que essa pessoa vai conseguir com aquele outro catatal de matéria? Peraí, sejamos mais conscientes, pé no chão. Beleza que você pode fazer planos e não honrar no começo, porque nem você se conhece ainda. Mas à medida que esse tempo vai passando, você vai percebendo daquilo que você pode e aquilo que você não pode. O que você não pode desatentar é quanto à qualidade. Não adianta você fazer 1000 questões onde você passou só o olho. Agora, se você faz 100 questões bem feitas, daquelas que recentemente caíram em prova... Pessoal, eu tenho que falar da minha matéria, embora não caia, mas é porque eu tenho vivência. Eu notei que a FCC, né, nas provas de 2016 e 2017, ela está quase que outra banca do que das provas anteriores. Você notou isso também, Rafael? Cara, gente, você resolve uma questão de 2014, por exemplo, 2014, meu irmão, parece que 2016, 2017 é outra banca. Eu estou dando... a Câmara Legislativa do Distrito Federal vai ter também. Essa vai ter informática. E vai ser agora dia 21, né, o edital. E aí eu entrei em umas turmas agora de resolução de questões. Eu resolvi praticamente todas as provas de 2016, 2017 e me recusei a resolver as anteriores. Preferi resolver bancas paralelas, mas que tenham mais a ver com o estilo mais atual da FCC. Isso é o quê, gente? Estratégia. Pessoal, acredite, não vai passar aquele que sabe mais ou mais inteligente. Vai passar aquele que tiver a melhor estratégia, aquele que organizar melhor o seu tempo. Você sabe que a história prova que 200 soldados já venceram 5.000, mas se tiverem o quê? Estratégia. Sabe o que é pop-up? Sei. Vocês sabem o que é um pop-up? Pop-up são aquelas janelinhas indesejadas que aparecem na tela do seu computador, muitas delas sem autorização, mas elas invadem a tela do seu computador. Evitar a próxima tarefa. Vocês entenderam só o título? Antes do Rafael passar ali, não passa ainda não, Rafael. Evitar a próxima tarefa. O que te remete à mente quando você lê isso? Evitar a próxima tarefa. Gente, ansiedade é um problema contemporâneo, vocês sabem disso. E assim, sem preconceito, gente, mas vocês sabem que as mulheres, elas são naturalmente um pouquinho mais ansiosas. E os homens que são muito, aí é demais. Já repararam isso ou não? Isso é uma afirmação, gente, sem preconceito, não levem negativamente. Pessoal, quando eu digo evitar a próxima tarefa, isso entra muito em concentração, foco. Se você foi para uma biblioteca, para uma sala de estudos, e você falou ali que no seu cronograma de estudos você vai estudar 2 horas, 1 hora, meia hora, que seja 15 minutos, não interessa. Você tem que se concentrar e você tem que dar foco naquela matéria, naquele momento, naquela atividade. Acabou. Se você vai para a academia, se você colocou no seu cronograma que você gosta de nadar, se você gosta de correr, se você gosta de malhar, você tem que dar foco àquela atividade, se concentrar no exercício, se concentrar na corrida, se concentrar na natação, se concentrar na luta que você faça. Gente, isso aí, você não pode deixar a sua próxima tarefa atrapalhar a sua tarefa atual. Por exemplo, quando eu sair daqui, eu vou almoçar com a minha família, e minha esposa já falou que ela quer comer um negócio que eu queria demais. É uma costelinha com rapadura que todo mundo está falando aí que eu não sei nem onde fica. Ela que preparou onde vai. E eu queria, porque todo mundo está falando bem desse negócio. Eu falei, cara, eu vou comer esse trem, cara, que gostoso. Eu sou gulosão, sabe? E eu vou comer esse trem, eu vou comer. Um dá para 3. Eu falei, não, então eu vou pedir um só para mim. E eu já estava assim, eu já estava pensando nessa atividade. Eu estou dando um exemplo idiota, mas só para você ter uma noção. Não adianta eu ficar pensando lá, sendo que agora eu estou focado, estou aqui com vocês. Valorize o seu tempo atual, o agora.
Se é para eu estudar, eu vou estudar. Se é para eu fazer exercício, eu vou fazer exercício. Se é leitura dinâmica, eu vou fazer a leitura dinâmica. Ok? Se é para eu ficar um tempo com os meus filhos, eu vou dedicar esse tempo aos meus filhos. Eu vou sentar no chão, eu vou brincar com eles, eu vou jogar para cima. Eu não vou ficar falando com ele e no celular ao mesmo tempo. Dedique o agora intensamente. Isso não é frasezinha de autoajuda, pessoal. Eu quero que vocês entendam isso e a importância que isso tem no seu processo de preparação. Vai passando aí, Rafael, por favor. Onde estão os seus... Pode passando, por favor. Foco. Onde estão os seus pensamentos agora? O nível de concentração que envolve tudo isso que eu falei, pode passar. Conversas lúcidas. Esse aqui eu queria parar um pouquinho aqui. Conversas lúcidas. Pessoal, eu tenho uma tia... É sério, minha família é uma coisa. Eu tenho uma tia que ninguém dá mais moral pra essa tia em conversa. Quando ela vai na casa da gente, ninguém respeita mais ela. Ninguém quer conversar. A gente perdeu o encanto de conversar. O amor a gente não perdeu. Mas todo mundo perdeu o encanto de conversar com ela, porque a conversa dela é uma conversa de doido. É uma conversa que não tem nenhum tipo de linha de raciocínio, é uma conversa zero de lucidez. E ela não tem Alzheimer, ela não tem nada, ela não tem nenhum problema de saúde mental, nada. Eu não sei onde é que eu enquadro ela dentro desses grupos aí. Eu acho que é bizonha, não sei. E aí ela conversa assim, ela fala assim, Jorge, essa calçada aí terminou já? Que eu arrumei a calçada lá da casa. Eu falei, não tia, arrumou. E foi quanto? Eu falei, tia, o pedreiro, ela falou assim, não, eu tô falando do vestidinho da neném. Eu falei, tá. O vestidinho da neném, eu pedi pela internet e tal. E vale a pena? Eu falei, vale a pena. E vai ser que horas? Eu falei, o que, tia? Eu já começo a me irritar. Eu falei assim, e que horas o que, tia? Que a gente vai lá almoçar? Gente, aí sabe o que acontece? Ela fala qualquer coisa, beleza. Quando ela chega, eu já saio de perto, que ela vai querer puxar papo. Você está entendendo? Conversa, isso acontece muito na aula. A gente está dando aula aqui, gente, você tem que ficar assim, beleza, relações públicas, sei lá, administração, constitucional, você está ali acompanhando. Aí de repente a gente vê quando o aluno faz assim, A conversa deixou de ser lúcida. E isso entra aqui, gente, evitar a próxima tarefa. Sabe por que a conversa deixa de ser lúcida? Porque às vezes você está pensando no que você vai fazer daqui a pouco. Não permita que isso aconteça com você, porque isso vai atrapalhar o teu processo de estudo. Valorize o seu tempo vale mais que dinheiro. Tá ok? Passa, Rafael, por favor. Potencializar o agora, eu já comentei, passa. Olha lá, usar e não ser usado. Aqui, depois tem um outro tópico que a gente vai falar sobre isso aqui também. Mas esse aqui, eu quero explorar esse aqui. Eu estou falando dos eletrônicos. Repare que eu ainda não estou me referindo aos itens consumidos pelos dispositivos eletrônicos. Percebem a diferença? Daqui a pouco eu vou chegar nessa parte, que são os principais assassinos do tempo. Mas, pessoal, usar e não ser usado. Internet é bom ou é ruim? Depende. Essa é a resposta mais adequada. Depende. Você usa a internet para quê? Você usa para diversão, você usa para lazer, você usa para se capacitar, você faz um curso EAD. Depende. A internet é um mar. Um mar onde você pode nadar em conteúdo bom e positivo, ou você pode nadar em um conteúdo ruim e prejudicial ao seu capital intelectual. E hoje eu vejo que os alunos, gente, pessoal, me perdoe, mas eu não posso ser imprudente de não citar. Me perdoe. O Rafael, talvez eu não sei qual seja a conduta dele diante disso, né? Mas, gente, o que a gente mais vê, o que eu mais presencio, o aluno vem, paga um curso relativamente caro e passa a aula inteira no celular. Gente, pelo amor de Deus, eu não consigo mensurar o tamanho da idiotice de uma pessoa que faz um negócio desse. Pessoal, daqui a pouco eu vou falar disso de forma mais incisa, mas o celular hoje, o WhatsApp e redes sociais são os maiores furtadores da sua vitória. Pessoal, oi? Cara, olha aqui. Com licença. Pessoal, olha isso. Vocês conseguem enxergar ou não? Mas olha só. Pessoal, mas espera aí. O Rafael, ele é concursado de nível superior, chefe de gabinete, coordenador do MP. Então, desculpa, não vou falar de onde é, então. Não vou falar de onde é. Então, assim, galera, depois que você também estiver assim, talvez você possa ter alguns mimos, Candy Crush e outras coisas.
Vocês estão entendendo, gente? Ô, pessoal, ó, eu tô numa turma, eu vou citar, porque eu não sou bom para guardar segredo. Eu tô numa turma da PM, que aí eu também tenho que controlar meu psicológico, porque senão isso me afeta também. Aí tem uma aluna que ela assiste aula assim, ela coloca o celular em cima da mesa e fica olhando assim. Aí toda hora ela pega o celular e fica assim, ó. Aí de vez em quando eu dou umas alfinetadas. Se liga aqui, daqui a pouco cai na prova e tu erra de vacilo, não sei o que. Ela faz assim, ó. A pessoa, ela fica indignada porque tomou, tipo, e foi no sapatinho. Eu nem olhei pra ela, eu faço até olhando pro vento, eu olho pra lá, assim, ó, pro lago, que eu acho bonito. E a pessoa lá já se doeu. Pessoal, uma vez também, aí vai de cada um, gente. Aí você tem que ver a média, onde é que você se enquadra. Uma vez eu tava dando aula, Rafael, e tinha um aluno lá no fundo da sala. O aluno nem levantava a cabeça, ele ficava assim, ó. E ele ficava escrevendo um monte de coisa. Eu falei, ou esse cara tá anotando ou ele tá viajando. Cheguei lá, perto dele, ele tava desenhando, tipo uns bonequinhos de guerra, e o moleque desenhava bem pra caramba. E eu, bronca na aula. Tipo assim, um conteúdo de 15 aulas eu tinha que dar em 8. Então, ó, sem respirar. A aula acabava às 10h50, eu liberava 11, né? E pá. Eu cheguei lá e falei, não é possível, aquele moleque foi me incomodando, aquele cidadão. Eu cheguei lá e fiz 5 perguntas pra ele. Ele fez assim, ó. Ele levantou a cabeça e respondeu as 5 de forma assim, top, com uma compreensão sensacional. Eu falei, depois você faz pra mim um desenho desse também. Não, ele respondeu bem. Agora, tipo assim, ele é ele. Ele é diferente, eu não sei o que ele tem, se ele tem pacto com alguém, se ele tem o QI alto, se ele é maluco, se ele tem déficit de alguma coisa ou alguma coisa a mais, eu não sei. Isso não se aplica à maioria. Pessoal, é muito fácil você se distrair e isso é um dos grandes fatores que alteram o seu aproveitamento e a organização de tempo. Ô, gente, é tudo uma... Lembra que eu falei que o ser humano era altamente adaptável? Sim ou não? Muitos nessa sala que me escutam agora, que estão ouvindo, são viciados em celular e rede social. E aí é igual maconha. É igual maconha. Nenhum maconheiro diz que é maconheiro. Nenhum maconheiro. Ó, eu fumo todo dia, mas não sou maconheiro, não sou viciado, e quando eu quiser eu paro. Quanto tempo você fuma? 20 anos. É sério, eu tava... Assim, aí a pessoa fala que não é dependente. Faz um teste. Assista, faça um compromisso com você. Assista todas as aulas do TST que você vai ter com o celular desligado ou no silencioso, fora do seu alcance visual, do olho. Eu não sei se você, primeiro, vai ter coragem para fazer isso, ou se você vai de fato conseguir. Mas isso é um desafio que eu vou te falar. Não sou eu que vou ganhar, não é o Rafael que vai ganhar, é você que vai ganhar. Tá entendendo ou não? Se a gente aprovar os 10 primeiros lugares, a gente vai fazer um outdoor. Olha que top, velho. E na próxima turma a gente vai cobrar o dobro. O dobro, é? Uai, você... Celular. Eu já desliguei o meu. Pessoal, e aí, galera? E aí? Isso aí é uma coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Passa, Rafael, por favor. Característica de um loser. Sabe qual é a principal característica de um perdedor? Sabe qual é a principal característica de um perdedor mesmo? Sai dos grupos, não. Calma. A gente consegue identificar pessoas ansiosas rapidamente. Sim ou não? Sim. Olha pra cá, calma. Se controla, gatinho, calma. Pessoal, olha pra cá. Vamos por partes, né? Não, pode tá. Características de um perdedor. Qual é a característica principal de um perdedor? Isso é consenso mundial dos estudiosos e tudo mais. É você dedicar parte do seu tempo, né, intensamente ou não intensamente, basta dedicar a coisas inúteis, a coisas insignificantes. E, gente, o celular, parte do que você acessa, acaba sendo inútil, acaba sendo insignificante. Eu até brinco, isso é brincadeira, mas que faz sentido, é real. Eu só aceito, né, digamos assim, num nível de compreensão, a pessoa assistir aula com o celular ali, a prontidão, ali, tipo assim, qualquer coisa que aparecer piscar, ele tá atento. Se você tiver que trabalhar naquele momento, ou seja, você está sobre aviso, você trabalha num hospital, você trabalha em uma área de tecnologia que se deu pau no sistema, você tem que correr. Se você está com filho ou parente enfermo, por mais que você não possa fazer nada, a gente fica preocupado.
Antigamente eu criticava, hoje eu sou pai, eu entendo isso. Eu não sou médico. Por exemplo, meu filho, às vezes, quando está doente, está com a minha esposa, com a chave do carro, a prontidão, convênio, tudo certinho, o moleque está gripadinho. Eu sou médico? Eu vou lá resolver alguma coisa? Não, eu não sou médico. Ela tem condições de levar ele para o hospital e tudo mais, eu fico preocupado, porque é meu filho, então eu entendo. Então, profissional, família e um terceiro, que esse é o mais destruidor, Rafael. Quem está sofrendo por amor. Meu irmão, isso aí, velho, é o Satanás. Não adianta, você acabou de terminar um relacionamento, você está naquela parte ali, ou da conquista, nem começou ainda, é a pessoa que você ama, você fala, Jorge, esse é meu crush, né? Meu irmão, isso aí, gente, isso te atrapalha tanto, gente. Se você tiver numa situação dessa, tenta se resolver logo, para com esse joguinho, sabe? Aquele negócio, dá logo a real, a parada é o seguinte, eu tô afim de você, se tu não tiver afim de mim, me dá logo um pé na bunda, me despacha, vaza, porque eu preciso estudar, vamos ficar junto, eu tô fazendo o meu cronograma, fala assim, olha só essa, segura, manda assim pro crush, estou montando o meu cronograma de estudos e atividades e sobrou um quadradinho para alguém. Pode ser você ou eu preencho alternativamente. Não fica por baixo também não. Ou eu preencho alternativamente. Gente, para com essa conversa, porque quando a pessoa está assim, não adianta. Você manda um oi, você já fica assim, ele vai responder. É assim. Todo mundo já deve ter passado por isso. Para de conversa. Pessoal, sair dos grupos. Cara, quando eu falo sair dos grupos, se controla. Quando eu falo sair dos grupos, é sair dos grupos que não te enriquecem em nada. Se você está num grupo, até o grupo da família, gente. Pessoal, até no grupo da família, saia do grupo da família. Pede licença, porque senão aquela tia que é a delegada, fulano saiu por quê? Não tem? Pede licença e fale, gente, estou num novo projeto profissional, isso é um projeto profissional, estudar, ou não é? Estou no novo projeto profissional e o meu tempo está muito curto e o WhatsApp está me tomando muito esse tempo. Eu peço licença aos senhores e sai. E só sai, não espera... Aí, deixa eu ver o que eles vão responder aqui, Não, e só sai. E deixa a parada, repercutir. Sai. Agora, você está num grupo de estudo. Esse grupo manda material, esse grupo traz novidade. Esse aí você não precisa sair, gente. O professor manda dica. Esse te enriquece? Enriquece. Então o que você vai fazer? No momento em que você separou de forma organizada, para poder acessar as suas redes sociais, você vai entrar nesses grupos, porque nesse momento de tranquilidade, e eu digo até de relaxamento, você vai estar estudando, porque você vai estar se envolvendo. Vai. Escreve logo o teu número lá, por favor. Isso aí, foi foda, velho. Sai dos grupos. Os grupos... Os grupos o quê, gente? Vocês entenderam o recado, sim ou não? Gente, me perdoe, pode parecer isso até meio feio assim, mas o arrependimento de eu ter ensinado minha mãe e meu pai a usar o WhatsApp. Cara, meu pai, eu recebo a mensagem do meu pai umas 3 vezes, dele, diretamente. Ele no pessoal, ele em 2 grupos que a gente faz parte. Aí depois eu começo a receber dos meus tios, que receberam dele e tá multiplicando a parada. Gente, o WhatsApp tinha que ter um filtro, galera. Sério. E aí é difícil. Passa aí, Rafael, por gentileza. Vício, comunicar tudo nas redes. Gente, isso aqui eu não diria nem que é vício não, tá? Isso aqui é uma doença. Se eu te falar, se você quer ter chance do TST, eu não vou alisar não. Se você é essa pessoa aqui, você tem fortes chances de não passar. Sabe por quê? Porque você se preocupa em atualizar as redes com as suas atividades. Eu tenho uma irmã que ela é assim. Ela vai no hospital, gente, eu já briguei tanto com ela, ela vai no hospital, às vezes tá gripadinha, vai lá, o cara fala assim, você vai ter que tomar um soro, uma medicação. Ela vai lá e coloca assim, tira a foto da parada, tipo assim de longe, assim, tipo parece que tá entubada na UTI. Aí fala, um dia após o outro, vou suportar. Meu irmão, o que aconteceu, garoto? Não, eu tô gripada. Meu irmão, estressa todo mundo em volta da pessoa. Aí vai lá no restaurante, parece aquele... Isso é coisa de pobre. Vai no Semana Week, o cara pagaria R$100 por pessoa e vai pagar 44. Aí aproveita. Eu sou um desses. Vai lá, um desses que aproveita. Vai lá, aí traz o pilé, um pedaço de carne, macarrãozinho, aqueles negocinhos enfeitando, aí vai lá e tira a foto. Pá! E bota no Face. Gente, você tá numa outra vibe, sai dessa.
isso aqui é um vício que eu colocaria até como uma doença. Tem estudos que dizem que isso é uma doença. Rafael. Programas que regulam o tempo. Agora, olha só. Eu falei usar e não ser usado. Os grupos do Rafael são positivos? Outros que você vai julgar e você vai perceber claramente que também vão te enriquecer, você continua. Você sabia que, a gente está falando de tempo, que tem programinhas que conseguem aferir o quanto que você estudou de cada matéria de forma líquida? Esses programinhas são super interessantes. São super interessantes. Agora, eu faço parte de um grupo, eu não vou citar nomes que talvez vocês façam parte também, que o administrador, ele pega e faz o seguinte, ele estuda, aí ele pega o programinha, printa a tela, aí ele mostra um gráficozinho de rosca, de pizza. Tantos por cento ali de quantas horas de funcional, português, não sei o que, de acordo com o cronograma dele. Aí ele vai lá e printa e coloca lá. E eu nunca vi um print dele com menos de 10 horas seguidas de estudo. Nunca vi um print dele com menos de 10 horas de estudo. Ô, gente, você acha que se esse cara estivesse estudando isso tudo mesmo, ele ia printar e colocar lá? Ô, gente, os seus projetos de sucesso, se são seus, eles devem ser seus até o sucesso. E não compartilhados com ninguém. Então, eu tenho certeza que esse cidadão, ele faz isso por exibicionismo, ele quer se exibir, ele quer tirar onda e quer prejudicar a concorrência. E aí, gente, se você fizer isso, você não vai prejudicar a concorrência, você só vai ficar mais um bobo que perde tempo e você que é prejudicado. Rafael, por gentileza. Olha só, diversificar. Claro. E é pra doer, porque isso aqui é o seguinte. Quer mais alguma coisa? Eu fui no restaurante Vic. Tirou a foto. Botei no meu Facebook. Galera, olha só. Diversificar tarefas. Pessoal, isso aqui a gente entra em habilidades cognitivas, neurociência e uma série de fatores que aqui não é questão de opinião. Não é questão de opinião. É uma questão de comprovação, estudo e verdades. O nosso cérebro, ele se adapta perfeitamente a uma sequência dessa. Uma atividade física, uma atividade intelectual e uma atividade afetiva, né? Por exemplo, se você tem, por exemplo, eu falo muito assim de filho, gente, mas me perdoem, é porque eu estou vivendo esse momento, eu tenho criancinhas e tal, então eu separei tempos da minha vida para ficar com eles. Então assim, eu costumo usar esses tempos, às vezes, no meio de uma atividade. Então, por exemplo, estou trabalhando de manhã e estou trabalhando à tarde. Eu prefiro não almoçar, eu prefiro lanchar, só lanchar, comer qualquer besteira e dedicar um tempo a eles, naquele momentinho. Porque isso quebra aquela sua concentração e tira aquele peso, né, da sua cabeça, das suas costas. E aí você relaxa. E o seu cérebro, ele precisa disso. Então, atividade física, intelectual e afetiva é fundamental. Você tem que ter essa atividade afetiva. Agora tem gente, como que eu vou ter essa atividade? Eu vou entrar no Tinder, Jorge. Não. Está confundindo a parada, está confundindo, para com isso. Essa atividade afetiva, você entendeu o que eu estou falando. Agora, gente, atividade física é importante ou você acha que não? Pessoal, atividade física eu não diria que é importante, eu diria que é fundamental. Por vários motivos. Agora, por favor, o problema da vida, às vezes, são os exageros. A menina assiste aula lá no Sudoeste, Rafael. Não, ela só assiste aula lá. Calma, ela não está aqui que eu já olhei. Olha só. Gente, ela chega lá, mas já faz um tempo já, por isso que eu tô falando. Ela chega lá com aquela meia que bate na canela, aquela leg, né, e tal, roupa de academia, pá, que não sei o quê. Aí uma vez eu perguntei para ela, você vem ou vai para academia, né, antes ou depois da aula? Ela falou assim, eu fui antes e vou depois. Peraí, gente, embora a gente esteja falando de tempo, eu não quero fugir do nosso tema, a gente também tem que falar de foco. Qual é o seu foco? O seu foco agora é você virar um triatleta, um fisiculturista, uma popozuda? O seu foco é qual? Qual é o seu foco? Não, eu estou falando muito sério. É claro que você tem que ter outros tipos de objetivos, de metas a cumprir. Cara, tem gente que tem meta física mesmo, por vários fatores, né? Agora, qual é o seu foco agora? Não é passar no TST? Gente, o edital saiu. O edital está aí. Cara, você tem que falar assim, meu irmão, minha meta agora é passar nesse negócio. Quando a professora Nelma
Ela colocou ali, gente, você tem que tirar ali mais ou menos 63 pontos. Alguns aqui eu vi comentando que achou que eu coloquei a nota alta quando eu meti lá 28, 36, vocês lembram? Muito pelo contrário. Isso dava 64 pontos. Um pontinho a mais do que ela tinha colocado ali como previsão. Então, tipo assim, se você dedica 2 horas à academia ou à atividade física, não há necessidade, a não ser que suas metas sejam outras. Se você está estudando para TST, isso vai ter colisão, isso vai ter problema. Então você tem que se definir melhor. Gente, meia hora de atividade física vai ser o suficiente para você ter uma oxigenação no cérebro, condicionar o seu corpo, até porque você tem uma máquina aqui, ó, para você cuidar. E essa máquina, ela pode ser depreciada com o processo de estudo. Você senta errado, você às vezes não sabe nem a postura. Olha o pessoal se ajeitando, Rafael, não olha, por favor. Olha só, gente, com todo respeito, tem aluno que ele chega e ele assiste a aula, meu irmão, ele assiste a aula desse jeito assim, ó. Ou ele tem uma platina no cóccix, e ele tem uma platina aqui no pescoço. Porque se eu ficar meia hora numa posição dessa, eu saio entrevado. Eu saio mancando, no mínimo. Pelo amor de Deus, se você vai fazer o seu cronograma de estudo, você tem que estar bem. Sabe por quê? Aquela Carla Tiepo que eu citei lá antigamente falou que é o seguinte: você não pode contribuir para desviar a atenção do seu cérebro. Se você está estudando, naquele momento você está lendo, fazendo exercício, fazendo o que for, o seu cérebro está ali, você está dedicando a energia dele para aquilo. Se você está sentado erradamente, se você está com a postura diferente, você vai começar a sentir dores. Isso vai fazer o quê? Vai desviar a atenção do seu cérebro. E aí, gente, hoje em dia com a internet, pelo amor de Deus, não diga que você não sabe como fazer. Se você colocar isso no YouTube, vão aparecer no mínimo 50 vídeos que explicam isso, totalmente gratuitos, coisas bobas, rápidas, que você tira a dúvida sim. Então, cuidado. O seu corpo é uma máquina que deve ser zelada para esse projeto de aprovação. Agora, não justifique o seu fracasso nos seus exageros com atividades que você gosta e não quer abandonar. Vocês entenderam o recado ou não? Mude de vídeo, PDF, esquemas mentais. Pessoal, eu não vou dizer qual é o melhor. Longe de mim, não cometeria esse erro mortal. Tem gente que é mais auditivo. Tem gente que é mais visual. Tem gente que é mais de escrita, de pegar o canetão, comprar uma resma e escrever. Agora, peraí. Tudo na vida você tem ferramentas para você fazer aquilo que você já faz melhor ou mais rápido, ou os dois. Você concorda comigo ou não? Eu acabei de terminar uma obra e eu ficava dentro da obra o tempo todo, eu gostaria de acompanhar, porque era minha casa, então eu ficava dentro e acompanhava. E aí eu sou muito curioso, perguntava tudo mesmo, não estava nem aí. Tinha um cara lá que já estava até se irritando, né? Ele achou que eu queria ser assistente dele. Mas aí eu ficava observando, sabe o quê? Cada atividade que eles faziam, eu observava as ferramentas que eles utilizavam. E às vezes eu até pesquisava algumas ferramentas também. Eu falava assim, cara, se esse cara não tivesse essa ferramenta, ele não conseguiria fazer essa atividade. As ferramentas que você vai utilizar, elas são fundamentais. Fundamentais. Vou te dar alguns exemplos. Você sabia que existe um modo de você ter mais produtividade ao assistir vídeos? Talvez isso seja algo comum e você já utilize. Para muitos será novidade. Por exemplo, o vídeo. Todo vídeo é gravado na velocidade normal. Esse vídeo que nós estamos gravando para você que está em casa aí, você vai assistir na velocidade normal. E essa velocidade normal é a 1.0. Você sabia disso, sim ou não? 1.0. Eu recomendo para todos que você acelere essa velocidade. Agora, como que você deve fazer isso de forma inteligente? Vá acelerando aos poucos. Comece acelerando a 1.2 e a 1.4. Se você acelerar a 1.4, você vai conseguir acompanhar. E isso você tem 2 ganhos. Até você chegar, se você começar a pegar a prática, em menos de um mês você já vai estar assistindo todos os vídeos, preste atenção, todos os vídeos em 2.0. O que isso significa? Que é o dobro da velocidade e a metade do tempo que você vai gastar. E o seu cérebro ele vai absorver em torno de 5 vezes mais. 5 vezes mais. Quem é que está dizendo isso? Não é o Jorge. Eu também não vou dizer a fonte, porque depois você pode pesquisar. Pessoal, agora só um exemplo. Rafael, imagine que você está dirigindo um carro. Você está numa pista reta, boa, asfalto, um tapete, grama para a direita, grama para a esquerda. Rafael, você que gosta de carro forte. Olha só.
você está num carro bom. Olha a situação. Você está dirigindo um carro bom, confortável, com airbag. O carro não faz barulho, o ar-condicionado, você está num carro bom. Você está a 80 km por hora. Você sabia que a possibilidade de você sofrer um acidente é alta? Porque a tendência do seu corpo é entrar em relaxamento. O seu cérebro distrair, você começar a olhar o passarinho. Olha o capotamento. Está entendendo ou não? Você dirigir olhando no celular. Agora, se você pega essa mesma situação, esse mesmo carro e coloca 160, o que você vai fazer agora com você mesmo? O seu cérebro na hora já fica assim, ó, beleza. Você já fica olhando no retrovisor o tempo todo, olhando a uma distância de médio e longo, uma distância média e longa, e automaticamente você já fica ligado. É mais seguro. A mesma coisa acontece quando você está assistindo vídeo. É a mesma coisa quando você está assistindo. Quando você acelera o vídeo e você já está no nível do 2.0, detalhe, olha para cá, presta atenção que você vai concordar comigo. Quando você consegue chegar ao nível do 2.0, você fica assim no vídeo, beleza, e tal. A fala do cara vai estar rápida, não vai estar rápida a fala do camarada lá? E aí você vai ter que entender tudo que ele está falando, não vai ter que entender? Então o que vai acontecer? No momento em que você dispersar, você identifica o ponto exato. Opa, peraí, deixa eu voltar para cá. Você tá, ou não é? E outra coisa. Aí você está ali, você não perde tempo, você está absorvendo mais. Sabe por quê? Porque o seu cérebro é capaz. Talvez ele não esteja treinado. É por isso que eu disse aos senhores, para você assistir, começando 1.2, 1.4, 1.6. Você vai assistir os vídeos do MP, inclusive nesse curso que o Rafael acabou de apresentar no pop-up, porque ele não faz propagandas. No seu navegador, no teu navegador? O seu navegador você pode instalar um complemento nele. O Google Chrome, por exemplo, tem um Video Speed Controller. Você instala, você coloca no 1.1, no 1.2, no 1.3. Não, eu acho que ele é de 2 em 2. 1.2, 1.4 e assim vai. Se você assistir pelo YouTube, ele só tem o 1, 1.5 e o 2. Um exemplo. Aí você tem, por exemplo, agora, escrever. Quem é que gosta de estudar escrevendo aí? Agora eu corro risco, viu, Rafael? Eu corro risco de atacar alguém desses que levantaram a mão. Escrever. Depende de como você vai escrever. Gente, esses dias uma aluna. Professor, eu estou revisando a matéria e tal, e eu estou na pegada. Sabe aquela pessoa que você olhar de águia? Professor, eu estou na pegada. Eu falei, pô, que legal e tal. Ela falou assim, professor, esse final de semana eu passei o caderno a limpo 5 vezes. Gente, olha que procedimento mecânico, repetitivo e nada funcional. E aí, você aprende se você fizer isso? Aprende. Se você fizer isso, você aprende. É o pessoal que faz, claro que aprende, por que não? Aprende, você aprende. Mas, gente, olha o tempo que você gasta fazendo isso. Por que você não monta esquemas? Por que você não monta quadros comparativos, mapas mentais, chaves dicotômicas? Por que você não coloca fluxogramas? Por que você não cria esses esquemas que você faz o quê? Escrevendo, para que você possa potencializar a sua absorção. Gente, eu não estou falando só de técnicas de estudo, eu não estou fugindo ao meu tema, que é tempo. Isso é para aumentar a sua produtividade, e você necessita disso. Tamo junto, galera. Deixa eu ser mais breve aqui, porque faltam só 4 tópicos e eu não quero me delongar, não. Então, ponto de estafa mental, cuidado com ele. Você não é recomendado, gente, você seguir com a mesma atividade durante muito tempo, porque você entra em estafa mental. Então, por exemplo, quem fizer a matrícula no presencial, eu vou ensinar a você dispor essas matérias para que você não tenha essa perda da estafa mental. Ou seja, você tem lá 80-20. Opa, já tem o norte, como é que eu vou dividir a minha matéria? 80% do meu tempo, inicialmente, tem que ser com essas matérias, 20% com essas, né? E aí você tem que fazer essa disposição. Por exemplo, direito do trabalho e processual do trabalho. Rafael, é muito parecido? É muito? Aí eu estou perguntando para quem entende um pouco mais. Mais ou menos? É recomendado você estudar essa matéria uma atrás da outra? Não. Você vai estudar direito do trabalho, troca para português, depois você volta para processo do trabalho. Você dá uma respirada no seu cérebro. Você evita entrar muito rápido na estafa mental. Evita você ter que tirar aqueles 20 minutos de descanso. Professor, mas eu li uma reportagem que se eu não tirar 20 minutos de descanso, eu não consigo continuar. Gente, o edital saiu, você vai continuar com essa ladainha? A menina falou assim, Rafael, cara, eu lembrei de você na hora, velho. Eu pedi perdão, falei assim, senhor, não me torna igual ao Rafael.
A menina falou bem assim, professor, mas se eu não dormir 8 horas por dia, eu não sou ninguém. Eu falei assim, vai continuar sendo ninguém por muito tempo se continuar com esse pensamento. E o pior, depois ela voltou e me agradeceu. Jorge, de fato, eu não tinha necessidade de dormir 8 horas. Aí eu fiquei com medo. Passa, por favor, Rafael. Estratégia de médio e longo prazo. Cara, isso aqui é um ponto que muita gente acaba sendo displicente. Porém, eu julgo um dos itens que, quando a gente fala de organização de tempo, um dos mais importantes. Quando eu digo estratégia de médio e longo prazo, né, isso é o normal que nós temos que fazer. Porque o imediatista normalmente não se dá tão bem nesse nosso ramo de concurso. Né? Ah, saiu o edital, eu quero. Você pode ter sucesso, mas aí eu tenho que saber quais são as suas qualidades. Você é um pitbull? Você está disposto a não abdicar do jogo de futebol, do churrasco, da família, nananã? Você está disposto? Se você estiver disposto, por mais que você seja essa pessoa, você tem chance. Só que aí, meu irmão, você tem que aloprar. E aí a gente entra na estratégia de médio e longo prazo. O que significa isso? Você vai se programar, você vai se planejar. Quem não se planeja já está previamente planejado ao fracasso. Você sabe disso. Ponto, a gente está falando de tempo, você tem que se organizar. Porém, você vai fazer uma organização até a véspera da prova. Sim ou não? Quantos dias você tem? X dias. Em quanto tempo desses X dias eu vou cumprir o edital todo? Quanto tempo? Você vai conseguir ver o edital 2 vezes nesse tempo? 2 vezes e meia? Depende, gente. Tem gente que pode conseguir porque já vem estudando, então já tem uma base de algumas matérias. E aí vai o quê? Lapidar algumas e talvez estudar do zero algumas. E aí você vai organizar as suas prioridades. Volta naquela parte da prioridade. Agora, estudo de longo prazo, a estratégia de longo prazo é essa. Peraí, até o dia da prova, qual é a minha meta? Estudar o edital todo. Óbvio. Quantas vezes? Quantas vezes em exercícios? Você tem que cumprir essa meta. Mas só que para isso, uma caminhada de 2.000 quilômetros começa com o quê? Com um passo, não é um passo? Então você vai ter metas o quê? Diárias. Se preocupe, faça a estratégia de longo prazo, você tem que ter o controle da sua preparação, gente. Olha só, não é porque eu e o Rafael somos do MP que a gente vai querer que você entregue a sua alma para o MP, não. A gente quer o seu dinheiro, mas acima de tudo a gente quer a sua aprovação. Porque é ela que traz. E aí o que acontece, pessoal? Faz sentido, não faz? Olha só, galera, olha só. Até perdi a linha de raciocínio aqui. Olha só. Você vai se matricular aqui no MP e aí você vai ocupar já um tempo, né, com as aulas. Então você vai ter um pouco mais de dificuldade para poder achar essas lacunas. Então você vai ter metas o quê? Diárias para alcançar a meta total de longo prazo. E eu diria que você teria até metas o quê? De horas. Metas de momentos. Cara, é o seguinte, deu intervalo. O intervalo é o momento que eu tirei para mim de quê? De olhar o meu WhatsApp para poder responder às principais pessoas, dar uma olhada nos principais grupos, porque eu já saí daqueles. Não adianta você querer bater de frente com o seu problema, gente. Não adianta. Você tem que driblar esse problema, sair da reta dele, porque a carne é fraca. É ou não é? Tipo assim, o meu problema, Jorge, é jogo. Eu adoro jogar. Eu jogo. Tem gente que tem videogame em casa que vaciou, vai jogar. Um exemplo. Meu irmão, o que você tem que fazer? Eu não vou jogar. Não, se o videogame estiver lá, ligado, na tela, assim, start, você vai pegar e vai jogar. Eu vou jogar 5 minutinhos. Aí você vai jogar 1 hora, 2 horas e assim vai. Então, metas para você tem que ter de metas imediatas, de médio e longo prazo. Mas cumpra preferencialmente as metas do agora para cumprir a do hoje, a da semana, a do mês e até o dia da prova. Passa, Rafael, pode passar esses tópicos aí. Qual a sua preocupação de execução? Calma, gatinho. Sonhando no Cruzeiro, não executa 50 questões do momento de revisão. Isso aqui eu tinha colocado, porque é o seguinte, sonhar é legal? É ou não é? Quando você passar no TST, quando você passar... Alguém aqui nunca teve... Eu duvido se tem alguém que faça isso. Alguém aqui já deve ter falado assim, rapaz, se eu ganhasse na Mega Sena, o que você ia fazer se você ganhasse na Mega Sena? Eu acho que a pessoa que já teve esse pensamento, que eu acredito que todos já tiveram, né? Por mais perda de tempo que seja, porque às vezes tem gente que nunca nem jogou e já teve esse pensamento. Esse aí é a coisa mais irracional. Você não joga e faz esse pensamento. O que acontece? Você está sonhando.
E isso, gente, a gente sabe que é interessante a gente sonhar assim. Você está estudando para quê? Você quer passar no TST para quê? Para você ter uma renda, para você ajudar a sua família, para você ter lazer, para você ficar playboy, para você ficar pátio, para você satisfazer os seus desejos pessoais, para você ir no Vila Mix e pagar caro lá e falar assim, estou realizando meu sonho, não estou realizando meu sonho. Não sei. Você quer comprar um carro massa, você quer comprar um carro legal. Você sabe que no dia da sua posse, vai gente da Saga, vai gente das construtoras no dia da posse. Ele quer olhar no seu olho, você é um cara de sucesso. Ele já quer te vender alguma coisa. Isso é verdade. É ou não é, Rafael? Isso é verdade. Então, tipo assim, quais são os seus sonhos? Legal. Gaste um tempinho para os seus sonhos, gaste lá os seus 5 minutos. Está de bom tamanho. Agora, não adianta você ficar sonhando e não fazer as 50 questões que você já percebeu que não consegue fazer 150 por causa da relação capacidade e tempo. Lembra do primeiro tópico? Você fala, meu irmão, não adianta eu falar que vou fazer 150 questões na hora do almoço, sendo que eu só vou fazer 50. Então eu vou fazer as 50 questões de forma prudente, coerente, com qualidade. Vou aprender. Faça 50, pare de sonhar. Passa, Rafael. Assassinos do tempo. Isso aqui a gente já tinha citado, mas só que de forma superficial. Mas eu quero colocar aqui, ó, os assassinos do tempo. Alguns você consegue evitar, outros você consegue evitar? Você não consegue evitar, mas só que você tem medidas para diminuir esse assassinato. Por exemplo, celular é um assassino do tempo? Não preciso falar, porque hoje ele é o primeiro aqui, não é à toa. Gente, não adianta você estar com o seu filho e estar no celular. Eu já tinha comentado sobre isso, né? O computador, pessoal, eu sou vítima disso. Nossa Senhora. Às vezes eu falo assim, eu tenho que preparar uma parada aqui que eu vou fazer e eu vou me concentrar nisso, nesse projeto que eu tenho que apresentar lá no estado tal. Isso, detalhe, isso foi na segunda-feira, Rafael? Isso foi no domingo. 3 da manhã, a gente com mais ou menos um monte de tela de computador, a gente trabalhando e produzindo. Se a gente desvia um tempo ali, eu ia me colocar num grupo de mongoloide, de retardado, porque eu tô no domingo, 3 da manhã, perdendo tempo. Peraí, o que eu tô fazendo aqui? Se não for para produzir, eu vou embora. E aí, galera, olha só. Olha só. Computador, pessoal, computador. Não adianta. Se você sentou ali à mesa e você quer fazer alguma coisa, se você quer usar ali questões de concurso, se você quer executar um cronograma, uma função, uma missão ali, não abra a página do Face. Não abra porque você é fraco. Você é fraco, beleza? Porque você vai desviar o seu tempo. E aqueles... Não, aí você fala assim, ó, é 2 minutinhos, 15, 20, 1 hora, perdeu. O Satanás está assim, ó, mais um que eu levei para o saco da pobreza. Ó, os homens aí, mulheres, por favor, mulheres, coloquem as mãos no ouvido, por favor, todas. Para vocês não ouvirem isso que eu vou falar. O homem que não passa no concurso público, ele é considerado burro. O burro não passa, quem não estuda fica burro, burro não passa, né? Não passa, não é servidor, não tem charme, não pega mulher, vai ficar sozinho, né? Por exemplo, isso é verdade, por incrível que pareça, eu tenho um amigo que ele é destruído de feio, matado. Aqui no DF, quando você fala para uma pessoa assim, o que você faz da vida? Qual é a resposta que a gente espera? Alguma coisa relacionada ao servidor público, é ou não é? Ao serviço público, é ou não é? A pessoa fala assim, vamos pegar um exemplo qualquer. Você aqui, meu irmão, como é que é o teu nome? Eu olhei para você agora, como é que é o teu nome? Paulo. O Paulo saiu pra balada com um amigo, não sei o que lá, tá na rodinha ali, aí fala assim, tudo bom, Paulo e tal, conheceu uma gatinha, a gatinha nem olhou pro Paulo. Aí, Paulo, você faz o que da vida? Ô, Paulo, eu sou servidor do TST. Aí ela fala assim, nossa, Paulinho. Mudou a conversa, papai. Mudou a conversa, meu amigo. Virou Paulinho. Meu irmão, passa meia horinha na balada ali, já vira PP. Paulinho virou PP. Se não, eu não quero nem descrever como é que pode terminar essa noite. Pessoal, companhias de amigos e colegas. Nós temos um amigo aqui no MP, o professor Ilimani. Vocês conhecem o Ilimani? O Ilimani, eu convivo com o Ilimani há mais de 10 anos. O Ilimani, para mim, é um cara de sucesso. Passou em mais de 8 concursos de cartório. Eu não sei se vocês têm conhecimento do que é a grandeza de passar no concurso de cartório, sim ou não? O Ilimani, ele já deveria ter tomado posse em alguns, não tomou, porque ele quer escolher o cartório que melhor
vai lhe remunerar, né? Eu tô com medo do Elimani passar fome, né? E o Elimani falou um negócio interessante. Ele falou assim, ó, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Se você convive com derrotados, você é o quê? Um derrotado. Não tem pra onde correr. Se você não tem dinheiro, mas você convive com 5 milionários, é questão de tempo, você vai se tornar um milionário. Gente, você vai se tornar, porque você vai pensar como eles pensam, você vai agir como eles também agem. E eles vão acreditar em você, e isso abre network, isso abre tudo. Então, peraí, se você está estudando para concurso público, gente, peraí, vamos controlar a chatice. Porque quem estuda para concurso público fica chato. A pessoa quer conversar com a mãe de questões de concurso. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Aí você trava. Aí o que acontece? Você tem que conviver com pessoas que estão na mesma vibe. Por que médico casa com médico normalmente? Às vezes policial casa com polícia também. Porque convive, entende o trabalho do outro, estão na mesma linha de raciocínio. Você tem que conviver agora. Não estou dizendo que é uma regra, tá, gente? Mas é interessante você ter companhias que estão na mesma vibe que você. Por exemplo, eu tenho certeza que para você estudar para esse concurso, você vai ter que fazer acordos em casa. Porque, gente, minha esposa, eu falei para vocês que eu mexi com obra agora há pouco, né? Minha esposa queria um pendente lá na sala. Eu não quero falar de valores, né? Ela falou assim, eu quero um pendente. Eu falei, não, peraí, esse pendente aí é quase um preço do carro, filho, não dá não. Não dá não, bota o pezinho no chão, vamos voltar para a realidade, a gente veio de família humilde, mas vamos vencer com luta. Aí eu pesquisei e consegui encontrar um pendente mais barato, né? O mesmo pendente, eu fui no fornecedor da parada. Tá entendendo? Aí consegui o pendente. Eu falei, consegui o pendente mais barato. Eu vou falar pra vocês aqui, cá entre nós. Gente, vocês entendem que eu não tô tirando onda? Que eu não quero me exibir, que eu não quero ficar falando das coisas? Mas eu quero te falar uma realidade que aconteceu comigo. 12 mil reais no pendente. Não, mas era bem mais caro. Aí o que acontece? Fui lá, comprei o pendente e tal, fiz uma surpresa pra ela. Aí vi as caixonas do pendente e tal. Aí eu falei, dá uma olhada nessas caixas aí. Aí ela abriu. Ai, você sempre me faz surpresas. Me deu um abraço, um beijão, a gente virou a noite sensacionalmente. Aí... Morreu, passou, esquece. O que aconteceu? Como é que tá a minha grade no próximo final de semana, Rafael? Minha grade do final de semana. Lotada, vou dar aula de manhã à tarde, vou dar aula no domingo manhã à tarde. Aí um final de semana, pagar o pendente e outros detalhezinhos. Aí, beleza. Aí eu fui dar aula no domingo. Ela, amor, no domingo? Você sabia que você tem 2 filhos pequenos? Eu falei, tira o pendente. E eu vou te falar uma coisa, viu, gente? E olha que lá em casa, as coisas são muito bem definidas. Ela entende o meu trabalho, não me torra paciência, mas só que às vezes pode dar uma relaxada, pode dar um deslize, desatenção. Então você tem que fazer as suas amarrações. Você não pode perder tempo com discussões inúteis. Tempo. Você tem que fazer as suas amarrações. Porque quando isso já está combinado, eu falei, eu comprei o pendente, mas só que eu vou trabalhar final de semana. Eu preciso desse dinheiro. A gente tem que pagar as contas aqui. Você não quer dormir e ficar tranquila? Eu falei, tem que pagar as contas, filha. Aí quando ela vem falar, eu falei, ela não, beleza. Gente, olha o tempo que eu economizo e não perco quando eu fiz essa amarração, esse acordo previamente. Se eu não tivesse feito isso, olha só a briga. E outra, você acorda de manhã, você tem um tempo, você tem um life, que é a sua energia. Com as atividades do dia, é sério, com as atividades do dia você vai consumindo esse life. Estudar para concurso público consome muito do nosso life? Demais. Vamos supor que você consuma aquele 100% do seu life ali durante o dia, dorme e recupera. Essa é a sua rotina. Por equívoco do dia ou alguma eventualidade, você briga. Você tem uma indisposição com um parente, com o marido, a esposa. Você briga feio, briga feia mesmo. Você gasta mais ou menos desse life. Aí como é que você estuda? No serviço, como é que você trabalha? Não tem como, gente. E essas brigas podem ser do trabalho. Então, gente, façam as suas amarrações, os seus combinados em casa. Abra o jogo, não esconda. Fale que vai ser difícil. Fale mesmo, porque você não vai perder tempo. Celular, computador, companhias. Cuidado com as suas companhias. Falta de objetividade. Meu Deus do céu. Eu viajei para Minas Gerais a negócios, para uma reunião, que quando eu cheguei lá, a reunião foi com tanta falta de objetividade, que eu falei assim, eu não quero mais esse negócio.
Pior que foi. Eu falei, eu não quero mais esse negócio. Era um sistema que eles queriam desenvolver lá. E a gente estava fazendo lobismo digital. Eu falei assim, eu não quero mais fechar com esse pessoal aqui, que esse povo aqui não produz, esse povo aqui não sabe o que fala, é povo maluco. Eu saí de Brasília, tive que cancelar uma aula para ir para uma reunião com falta de objetividade. Então, ó, sinto o cheiro da falta de objetividade das coisas. Tá ok? Reuniões sem proposta e planejamento de trânsito. Gente, isso aqui é uma coisa que quem tem raciocínio lógico não precisa nem ouvir. Raciocínio lógico tem na prova porque é para a vida. Você tem que resolver coisas em lugares diferentes. Pelo amor de Deus, monta um roteirinho, gente. Monta um roteirinho. Peraí, eu vou passar aqui, eu já passo lá e tal. Aí tem gente que faz assim, ó, vai lá, vai aqui, não, vou ali em Sobradinho, depois eu vou ali em Taguatinga, depois eu vou lá em Valparaíso. Monta um roteiro. Peraí, você vai morrer se você não resolver esse negócio hoje? Porque amanhã você vai trabalhar lá perto daquele lugar. Aproveita a ida e passa para você fugir do quê? Do trânsito. Ô Jorge, o trânsito é um dos meios que você mais perde tempo de forma incondicional e não proposital. Você não tem como fugir dele. Gente, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você já nasceu altamente resolvedor de problemas. Resolva os seus problemas. Não crie mais desculpas ou mais problemas. Resolva o seu problema. Ele arrumou um jeito de resolver o dele. Não sei como ele resolveu o problema dele. Ponto, acabou. Olha para cá. Volta aí. Assassinos do tempo, pá, olha pra cá. Planejamento do trânsito foi. Mais um. Repetiu. Vai, mais. Mas o rede social acho que já falou, né? Já deu. Objetividade. Vamos lá, autoconhecimento, vai, pode passar. Pessoal, Não, calma, se controla. Para aqui. Ansiedade, não quero comentar porque a gente já veio desenvolvendo isso também. Isso entra na parte de autoconhecimento. Não adianta você afrontar o seu problema. Você tem que desviar dele. Se você não vai conseguir não mexer no celular, então você não vai deixar ele em cima da mesa com o visor para cima. Você desliga e coloca embaixo. Acabou, coloca no bolso para ele não vibrar, inclusive. Ponto. Filosofia socrática. Gente, o que é filosofia socrática? Acho que todo mundo aqui, né, sabe do que eu estou falando. Conheça a ti mesmo. Você tem que saber o que você é capaz, o que você não é capaz. Pessoal, eu sou muito rigoroso com algumas coisas. Por exemplo, dieta. Cara, quando eu estou fazendo dieta, eu não chupo uma balinha, mas também eu não chego perto daquelas bandejas de doce, eu não gosto nem de olhar. Porque eu não sou, tipo assim, chocolate. Eu não sou uma pessoa que consigo comer 2 quadradinhos de chocolate. Se eu não comer a barra, eu não como. Eu sou de comer a barra. Eu como a barra. Lá em casa, eu comprava um pote de sorvete daquele daqui, bom, não tem? Eu sozinho comi em 2 dias. Eu sou gulosão. Eu vim de família humilde, sabe, gente? A minha família era pobre, então pobre tem dessas coisas, sabe? Então eu comia um pote de sorvete, Rafael. Então assim, ou eu sou 8 ou eu sou 80. Então quando eu estou, digamos assim, de dieta, que eu não vou comer, porque se eu comer, eu vou comer o pote todo, o que eu faço? Eu não olho. Porque se eu olhar, eu vou querer dar uma beliscada. E eu me conheço, se eu beliscar, eu vou comer o pote todo. Vocês entendem o que eu digo? Então não afronte os seus problemas, não afronte as suas fraquezas. Desvie delas, não olhe para elas. Não fica assim, ó, vem fraqueza que eu vou te encarar e vou vencer. Não vai vencer. Não vai vencer. Porque você é fraco nesse aspecto, porque nós somos de carne. Olha para cá, o que você busca? Autoconhecimento. Peraí, agora você quer buscar o quê? A aprovação, gente. Então é dedicação exclusiva. Você tem que acordar pensando no TST, você tem que estudar com esse foco, você tem que dormir pensando no TST, até chegar o dia da prova. Ponto final. O que você faz fora dos olhares? Olha só, eu estava vendo um vídeo, né, do Leandro, que é um historiador, doutor, um caraquinha, você já deve ter visto na internet. E eu acho ele sensacional porque ele é bem prático, ele é bem objetivo. Olha só. E aí ele falou um negócio interessante. Ele falou assim, gente, o que você faz longe dos olhares? Você entrou agora num projeto que tem meta, que tem objetivo, que tem programação, planejamento. E aí você precisa tirar um tempo para você fazer alguma coisa que te leve a um certo prazer, que é claro que a gente vai fazer isso de forma bem pensada, organizada e para a gente matar alguns coelhos com uma paulada só. Por exemplo, uma atividade física é interessante. Você já cuida daquela parte do corpo, te dá prazer, pode te dar prazer, você faz aquilo que você gosta, e aí você tem que tomar cuidado com isso aqui, o que você faz fora dos olhares. Esse fora dos olhares aqui é o seguinte, já viu aquele ditado que quando você descansa tem que carregar pedra? Você pode relaxar lendo o jornal? Pode. E lendo o jornal, você pode estar contribuindo para a tua aprovação? Isso é um exemplo que eu não quero me exceder a isso.
vou parar por aqui, porque acho que você já entendeu o recado, sim ou não? O último tópico, coloca aí, Rafael. Esse tópico aqui... Cara, foi 4 horas da manhã. Mas é o 10, esse é o 10, esse é o 10. Esse é o 10. O outro era o autoconhecimento. Esse é o 10. Coloca aí. Isso aqui é o seguinte, gente. Isso aqui é uma necessidade biológica. E todos os neurocientistas já provaram que isso aqui é uma prática necessária. Mais uma vez eu quero bater naquela tecla do exagero. Cuidado com o exagero. O que é o ócio criativo? Quem é que já... Eu esqueci o nome. É porque faz tempo que eu não fico acompanhando dessas... Olha só. Aquela série de médico lá, que o cara tem uma parada que ninguém sabe resolver, aí ele vai no bebedouro, ele para e fica assim, ó. Aí ele vai, meu irmão, eu resolvi. Já viram isso? Esse ócio criativo, não confunda ócio criativo com nada e com tédio. Se você está na sua casa e você tirou aquele momentinho, aí você fica trocando de canal, você mexe no celular, não sabe o que fazer e está inquieto, isso é tédio. Isso é tédio. O ócio criativo é um momento em que você catapulta a sua mente para um estágio de raciocínio e ao mesmo tempo relaxamento. Por exemplo, lembra que a gente comentou da música? Às vezes você reflete sobre uma música, sem essa música ser um segundo plano de alguma coisa, só para você observar a música. Ler um jornal sem nenhum compromisso. Isso pode fazer parte do ócio criativo. O ócio criativo não significa que é você fazer nada. É você ligar o Faustão, assistir lá aquela competição lá de música. Aquilo ali não vai te levar a nada. Pode ser um momento de lazer, mas só que aí o seu tempo vai já estar sendo muito comprometido, e se você dedica um tempo para Faustão, você está perdendo em algum outro momento. O ócio criativo, gente, é o seguinte: é comprovado que o seu cérebro precisa. Parece meio contraditório a gente falar de otimização de tempo e de aprovação de concurso, falar disso aqui, mas é uma necessidade. E essa necessidade ela pode ser pequena, 15 minutinhos por dia. Isso seria até para você relaxar também. Beleza, pessoal? Olha só, qual era a nossa proposta com essa palestra? Te alertar, bater na sua cara, te sacudir quanto à importância do tempo. Foi um prazer, fiquem com Deus e até a próxima.